Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu quero trazer para vocês nesse módulo agora a situação relacionada ao fato típico, ou seja, é aqui nesse módulo que a teoria do crime de fato vai acontecer. Vai pegar a parte ali mais ou menos do artigo 13 até o artigo 28 do nosso Código Penal, mais ou menos, tá? Então, aproximadamente aí que está concentrada a teoria do crime. Porém, para facilitar a nossa vida, quando a gente fala da ideia da teoria do crime, eu preciso te dizer que o conceito analítico de crime, né, adotado no Brasil aí, é o chamado conceito tripartido, ou tripartite, ou a adoção da chamada teoria tripartida, em que o crime ele vai ser o fato típico, ele vai ser ilícito ou antijurídico e vai ser culpável. Então essa é a estrutura que o nosso Código Penal brasileiro entendeu, né, existente aí para o crime, né, o chamado conceito tripartido aí, tá bom? E aí veja só do que eu preciso te dizer. Partindo daí, então nós temos aqui, vamos dividir em 3 colunas para facilitar a nossa vida. Então eu tenho lá, como eu te disse, fato típico, ilícito, antijurídico e culpável. Aqui no fato típico eu tenho alguns elementos, 4. E que elementos são esses? Eu tenho lá no fato típico, em primeiro lugar, a conduta, eu tenho o nexo causal, eu tenho o resultado e eu tenho a tipicidade, que pode ser de natureza formal ou de natureza material. Um resumo básico sobre cada um deles. Veja que no direito penal, né, fato típico, eu dependo da conduta. Então, vai dizer lá que é toda conduta humana, né, um conceito básico, toda conduta humana voltada para um resultado. É mais ou menos assim que a doutrina costuma conceituar o crime propriamente dito. Então, quando ele fala que é toda conduta humana, ele está trazendo para a gente aí a necessidade, ou está dizendo para a gente que, em regra, quem não é humano não comete crime. Certo? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Eu falo em regra porque existem algumas exceções isso aí, tá? Mas olha só. Então, quando o nosso código trouxe, na verdade a nossa doutrina, né, trouxe o fato típico e trouxe ali a conduta como o primeiro dos resultados, é o primeiro ponto que eu tenho que avaliar. A nossa conduta no direito penal, ela pode se dar de 2 maneiras. Ou por ação ou por omissão. Eu tenho uma chamada conduta comissiva, que é sinônimo de conduta de ação, ou seja, aquele que o agente de fato praticou uma ação, e eu tenho a chamada conduta omissiva, que é aquele em que é crime o deixar de praticar uma ação, tá certo? Então veja que sobre esse aspecto, lá quando eu tenho a minha conduta, né, eu tenho a conduta dividida em ação e omissão. Vamos falar um pouquinho sobre a ação. No direito penal, a ação, perdão, ela pode se dar tanto a título de dolo, quanto a título de culpa. E quando a gente fala então da ação que se dá a título de dolo, vale lembrar que o nosso Código Penal, no artigo 18, no inciso 1, vai trazer aí 2 espécies de dolo. Né? Existem outras que a doutrina também informa, entretanto, o Código Penal vai trazer 2, que é o chamado dolo direto, né? Que é aquele em que o agente quis produzir o resultado, e eu tenho também o chamado dolo eventual, que é aquele que o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Perceba que falar em dolo não quer dizer que o agente está com a vontade de praticar o crime, tá? Ele está com a vontade de alcançar o resultado, tanto é que o dolo tem 2 elementos, a vontade e a consciência. A vontade de praticar o crime ele precisa? Precisa. E a consciência? A consciência de que aquela conduta praticada por ele pode levar ao resultado. Então, vontade mais consciência dá dolo. E dolo é a busca do agente pelo resultado, não por querer cometer o crime propriamente dito, tá bom? E aí, seguindo, eu tenho a culpa. Na culpa, você vai, né, eliminar para mim aquela ideia de que, mas crime culposo é quando ele não tem intenção. Não é bem por aí, tá? Crime culposo, ele é aquele em que o agente o praticou por uma negligência, por uma imprudência ou por uma imperícia. Veja que negligência é a falta de ação que era dele esperada. A imprudência, ele praticou, por exemplo, uma determinada atividade sem observar as regras próprias de segurança que são daquela atividade, melhor dizendo. E a imperícia, que é a falta de habilidade técnica para a realização de uma determinada atividade. E aí, prosseguindo, então, estamos lá para você situar a conduta, a ação pode ser dolosa ou culposa. E aí eu passo para a omissão. A omissão, eu tenho 2 espécies dela.
eu tenho a chamada conduta omissiva própria, que é o sentido mais original que a gente tem da palavra, tá? Que é, de fato, deixar de agir. E eu tenho a chamada omissão imprópria, que é aquela que é a falta de agir, mas é a falta de agir de quem tinha o dever de agir. Fica pior, né? Porque se eu poderia agir e não ajo, me omiti. Agora, se eu tinha o dever de agir e não agir, isso fica pior para mim. O crime omissivo impróprio é também conhecido como comissivo por omissão, e ele é para uma figura específica, que é para aqueles que têm o dever de agir, que a gente conhece popularmente como garante ou garantidor, que é aquele então que pode assumir a posição de garante por uma imposição legal, ou de outro modo, como por exemplo um contrato ali, que seja um contrato verbal, ou quando ele com um comportamento anterior, ele assume então o risco, né, de produzir o resultado. Então esse é o garante, é aquele que tem o dever de agir, né? Não é que ele age só se ele puder, aqui não, aqui ele tem o dever de agir, de fato, tá bom? O que mais eu preciso te dizer? Saindo um pouquinho aí da conduta, né, a gente passa para o nexo causal. E vale lembrar que nexo causal é aquele elo de ligação entre a conduta e o resultado. Ele vai pegar a conduta do agente e vai ligar ao resultado. Parece uma visão simples ou uma engrenagem simples da gente analisar. Bom, parece que é matemático, né? Se foi aquela conduta, vai dar naquele resultado. Bom, isso fica fácil quando a gente tem uma conduta e um resultado. Agora, quando a gente tem um resultado, mas tem mais de uma conduta possível, eu vou precisar fazer uma espécie de filtro para eu poder descobrir qual foi a conduta que levou àquele resultado. E aí, veja só, aqui, para poder, quando eu tenho o chamado concurso de condutas, ou seja, a existência de mais de uma conduta nessa hipótese, você vai perceber que a doutrina trouxe o que a gente chama de estudo das concausas. Falar em concausas, né, o português chega antes do direito, digamos assim. E quando a gente fala em concausa quer dizer que existem causas concorrentes, digamos assim. Ou seja, igual eu falei, eu tenho mais de uma conduta possível, mas o resultado foi um só. Para que eu possa, então, entregar a responsabilização penal nas mãos do agente correto, eu preciso saber quem foi o praticante da conduta que levou àquele resultado. Então a teoria da concausa, que está aqui dentro do nexo causal, ela vem exatamente para isso. Ela vem dizer para mim, bom, ó, concausa, com, né, o prefixo com quer dizer concorrência, existência de mais de uma, certo? Mais de uma o quê? Mais de uma causa. Então note só, quando eu tenho o estudo da concausa, ele vai explicar para mim que na existência de, por exemplo, duas ou mais condutas possíveis, a gente vai ver, bom, qual foi a que levou o resultado. E aqui ela vai se dividir em duas. A chamada concausa absolutamente independente e a concausa relativamente independente. E elas todas têm um fator temporal, que é a pré-existência, a concomitância ou a superveniência, tá certo? Então veja só, nesse particular, você vai perceber então que a gente precisa pensar sobre o seguinte aspecto. Na concausa absolutamente independente, falando de uma forma muito simples, você vai perceber que eu não tenho necessidade de uma conduta se apoiar na outra para que eu possa falar no resultado. Já na concausa relativamente independente, aí eu vou depender da junção, da interação entre as duas condutas, para que eu possa então falar nesse delito aí ocorrendo, digamos assim, nesse resultado ocorrendo, melhor dizendo. Saindo aqui do estudo nexo causal, mas não sem antes te dizer que o Código Penal brasileiro adota a chamada teoria da equivalência das condições, ou seja, né, ou da conditio sine qua non, falando um latim aí, que de repente é até o nome mais conhecido dessa doutrina, tá? Você vê que a conditio sine qua non, ou equivalência das condições, quer dizer que considera-se causa aquela sem a qual o resultado não teria acontecido. É como se a gente eliminasse ali a conduta e visse, olha, o resultado deixou de acontecer se eu eliminar a conduta, descobri. Ah, tem outra causa possível, eu eliminei aquela causa, o resultado ele continua acontecendo, então eu já descobri que aquela não foi a causa, tá bom? Essa é a visão. Passando aí para o resultado, né, você vai ver que o resultado, ele vem com uma ideia de consumação, né, o resultado do delito,
eu tenho lá a ideia de que quando todos os elementos do tipo penal tiverem se reunido ali naquele fato, naquela conduta e tudo mais, você vai perceber que eu tenho, então, a existência do resultado. Veja que o nosso Código Penal aí, ele faz uma divisão, sob o ponto de vista dos nossos crimes previstos aí. Você vai perceber que existem alguns crimes em que o dolo do agente, na verdade, o resultado alcançado por ele é qualquer um, tá? Que nem ali, a ideia do homicídio, por exemplo, é um resultado que a gente está querendo ver o agente morto. Diferente de alguns delitos, como, por exemplo, o delito de extorsão, quando ele fala lá no 158 do Código Penal sobre constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer, né, algo que a lei não permite ou deixar de fazer algo que ela manda para obter vantagem indevida, né, vantagem econômica indevida. Né? Então veja que aqui o agente não quer só constranger a vítima, ele quer constranger para obter uma vantagem indevida. Então isso altera a ideia do resultado do delito, tá? Altera o dolo, mas altera o resultado também, porque o resultado só virá se ele, de fato, conseguir constranger a vítima e a vítima, então, e tiver por fim, né, por finalidade, esse objetivo, que é obter uma vantagem indevida. Seguindo um pouquinho, saindo do resultado, passando para a tipicidade que pode ser de natureza formal ou de natureza material. A tipicidade de natureza formal é muito simples. Tipicidade formal quer dizer que o nosso agente, ele simplesmente a conduta dele se encaixou perfeitamente ao modelo do tipo penal que está previsto no código. Simplesmente luva, tá? Igual a luva. Encaixou na mão igual a luva, certo? Simplesmente pecinha de quebra-cabeça. Simples. Essa é a ideia da tipicidade formal. Eu percebi que a conduta narrada do agente, ela foi igual àquela que está no tipo penal. Então deu match entre o quê? Entre a conduta do agente e a previsão penal contida no código. Já a tipicidade material, aí eu preciso aprofundar um pouco mais para poder compreender alguns detalhes sobre ela. Porque a minha tipicidade material, ela vem no sentido do seguinte, olha, tipicidade material quer dizer que, além de a conduta se encaixar perfeitamente no modelo que está previsto no Código Penal, eu preciso que o bem jurídico penalmente tutelado seja relevantemente violado. Ou seja, eu não posso... O direito penal, na verdade, ele não se preocupa com condutas que sejam ínfimas, que sejam mínimas, que sejam pequenas. E veja, ninguém está dizendo aqui que não houve um encaixe do fato na norma, certo? Não é isso, porque isso é atividade formal. Eu estou dizendo aqui que, será que a quantidade, talvez o status em que essa conduta do agente atingiu o bem jurídico, será que ela justifica que eu dê o start no aparato estatal todinho para que eu possa, então, punir o agente? De repente sai mais caro movimentar a máquina estatal do que deixar para lá, certo? É mais ou menos essa a ideia. Isso a gente fala sobre condutas, por exemplo, que são as chamadas condutas em que se aplica o princípio da insignificância. São aquelas condutas, então, ele mora aqui, inclusive, na tipicidade material. Ou seja, atingiu o bem jurídico, mas não foi de maneira relevante, tá? Então, o princípio da insignificância mora dentro da tipicidade material, aqui na coluna do fato típico, que a gente encerra agora e passa para a segunda coluna, que é a coluna do ato, né, antijurídico, né, que eu falei que é fato típico, o crime é fato típico, ilícito ou antijurídico. E aqui a gente precisa perceber o seguinte: falar de antijuridicidade ou de ilicitude quer dizer para mim que todo ato, em regra, que se encaixa perfeitamente numa norma, ele é errado. Todo fato que se encaixa perfeitamente numa norma, ele não tem nenhum tipo de explicação, digamos assim, certo? Isso em regra. Porque quando a gente fala da ilicitude ou da antijuridicidade, quer dizer que, se eu não tiver causas excludentes da ilicitude incidindo nessa situação, quer dizer que o agente cometeu o crime. Agora, se ele formalmente cometeu o crime, ou seja, a coluna do fato típico ali ficou completa, percebi a presença de todos os detalhes. Entretanto, ele tem uma explicação. Tanto é que parte da doutrina costuma chamar as excludentes da ilicitude de causa justificante. É como se ele tivesse uma explicação para aquilo que ele fez. E aí tem
uma conduta socialmente aceita. Tá? É mais ou menos essa visão. É como se a sociedade falasse, olha, nós não vamos te recriminar porque, por exemplo, você agiu para defender sua própria vida. Você agiu quando ou você morria ou morria outro. Ah, você agiu errado do ponto de vista do fato típico porque sua conduta se encaixou na conduta penal. Entretanto, você vai perceber que foi dentro dos regramentos, né, dentro dos limites do regramento da atividade que eu estava praticando, tá? E aí, então, entendido o que vem a ser ilicitude ou antijuridicidade, eu quero que você entenda para mim as excludentes da ilicitude que nós temos aí previstas no artigo 23 do Código Penal. Veja só, o artigo 23 do Código Penal, ele vai trazer uma informação para mim que são causas que excluem a antijuridicidade ou excluem a ilicitude: a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de direito e o chamado estrito cumprimento do dever legal. Falando um pouquinho sobre cada um, quando a gente fala sobre legítima defesa, a legítima defesa ela tem um artigo, inclusive, que é o 25 do Código Penal, que ele vai trazer para a gente alguns detalhes importantes para a gente entender a legítima defesa. Então, para eu entender a legítima defesa, primeiro eu preciso que haja uma injusta agressão. E injusta agressão quer dizer uma ação humana que não tem explicação, certo? Então eu tô sofrendo, por exemplo, um disparo de arma de fogo, uma facada, um soco, alguma coisa desse tipo. E aí eu vou, né, uma ação humana de qualquer natureza, e vou então agir contrário àquilo ali. Ah, pra quê? Com a intenção de ver aquele cidadão ali no chão? Na verdade, eu tô com uma intenção muito importante aqui. E isso é importante para entender a legítima defesa. A minha intenção não é cometer nenhum ato ou fato ilícito contra aquela pessoa que está atentando contra mim. A minha intenção é repelir a injusta agressão. E veja que a legítima defesa, ela acoberta o agente até o momento em que a injusta agressão paralisa. Certo? Então note só, para que ele não haja em excesso, você vai ver que o nosso agente ele tem razão até quando? Até o momento que a injusta agressão cessa. Bom, se essa injusta agressão aconteceu com, de repente, a prática de lesões corporais contra aquele que estava agindo contra mim, ou com a morte, isso pouco importa. O que me importa é que eu repeli a injusta agressão, ou seja, chegou um momento em que a injusta agressão que estava na iminência de acontecer contra mim, parou, acabou. Certo? Então, aí até esse momento eu tenho razão. Daí pra frente, eu não tenho razão mais, tá? Então, a legítima defesa, ela me acompanha até o momento em que a justa agressão cessa. Segundo requisito, o uso moderado dos meios. Aquele meio que eu tenho disponível, eu tenho que escolher aquele que seja mais proporcional e usá-lo de forma proporcional. Então, veja que se eu tenho ali uma arma de fogo contra uma faca, bom, ele é o meu único meio disponível, vou utilizá-lo, mas vou utilizá-lo de maneira a fazer com que a injusta agressão seja, né, paralisada. Veja que vai, tá vendo um requisito, ele vai se entrelaçando com o outro para a gente entender a legítima defesa de maneira completa. E aí veja que, então aqui no meu uso moderado dos meios, eu estou agindo proporcionalmente até o momento em que a injusta agressão cesse. E proporcionalmente quer dizer que eu estou usando nem muita força, nem pouca força. Eu estou usando a força suficiente para que a injusta agressão, então, seja repelida, seja paralisada. Tá certo? Um outro requisito é que eu possa agir na legítima defesa tanto de um direito meu, quanto de um direito de um terceiro. É admitido. Eu posso agir na legítima defesa de outra pessoa? Posso sim. E eu também tenho aí como requisito a injusta agressão ser atual ou ela ser iminente. A injusta agressão que é atual, essa não tem muito mistério, que é aquela que eu não guardei nem para depois, nem para daqui a pouco. É a que está acontecendo agora. Só que eu tenho a possibilidade da chamada injusta agressão iminente, ou seja, a legítima defesa iminente. É aquela em que eu tenho motivos para a injusta agressão não veio ainda, mas eu tenho motivos reais para acreditar que ela vem. Pode ter sido um dos exemplos mais clássicos que tem no direito penal, é quando eu tenho a injusta agressão que é proveniente de uma briga anterior. Então houve a briga anterior, aí separou-se a briga, aí um outro, né, aquela ameaçada, falou, não, eu vou, né, ali buscar uma questão e vem aqui acertar a conta. E aí você vai perceber que, bom, a partir de agora eu já fico naquela iminência. Eu posso acreditar a partir de agora que eu posso sofrer uma injusta agressão daqui a pouco?
Sim. E podendo acreditar nisso, qualquer reação, na verdade, qualquer ação que seja feita contra mim, eu tenho legitimidade para apresentar a reação que tenha o poder de paralisar, repelir a injusta agressão. Então, esse é o entendimento básico sobre a legítima defesa. Passando para o estado de necessidade. Estado de necessidade, só grava uma coisa para mim, tá? Estado de necessidade não é a mesma coisa que passar necessidade, são duas coisas diferentes. Então veja que estado de necessidade quer dizer que, primeiramente, eu tenho um perigo atual. Veja que o legislador, aí no artigo 24, que é o artigo do estado de necessidade, ele não se utilizou da expressão injusta agressão, ele usou da expressão perigo atual. Daqui você tira duas coisas. Primeiro, que estado de necessidade não pode ser guardado para daqui a pouco. Eu acredito que eu estou em estado de necessidade, então eu vou esperar já aqui. Estado de necessidade é uma questão que a gente chama de... é uma questão na vera, tá? Ou seja, tá valendo, é agora. Não tem estado de necessidade para daqui a pouco. O estado de necessidade por causa da semana passada é agora. Então a ação que é acobertada pelo estado de necessidade é a ação de agora. E aí, você vai ver que eu disse perigo atual, né? A expressão perigo que tá aí, ela quer dizer para mim o seguinte, que é qualquer evento imprevisível, ou seja, proveniente de um caso fortuito ou de uma força maior. Então aqui pode ser, por exemplo, um incêndio, pode ser, por exemplo, uma situação em que houve um naufrágio, pode ser um naufrágio, e assim por diante, certo? Então, observadas essas situações aí, note só, o estado de necessidade, ele então não é de ação humana, é de algo que aconteceu de maneira imprevisível e eu estou aqui, né, me utilizando para que eu consiga salvar algum bem jurídico. Segundo requisito a ser observado no estado de necessidade é que eu, que vou alegar o estado de necessidade, não posso ter sido aquele que produziu o perigo, porque a partir do momento que eu produzi o perigo, eu passo a ter o dever de solucionar. É problema meu a partir de agora. Aí eu posso falar, não, eu vou agir em estado de necessidade. Você passa a ser garante. Você, a partir de agora, causou o perigo e você resolve. É mais ou menos essa visão. O que mais? Por outro lado, o estado de necessidade, ele tem que ter um sacrifício como a única opção. O que quer dizer sacrifício como a única opção? Ou os dois bens jurídicos vão sucumbir, ou se, de repente, eu agir contra um deles, eu consigo, pelo menos, salvar um. Certo? Então é como se o estado de necessidade é como se eu pensasse, bom, ao invés de dois bens jurídicos sucumbirem, é menos pior, né, digamos assim, sucumbir apenas um. É mais ou menos assim que se lê o estado de necessidade. E por fim, eu também posso agir em estado de necessidade que seja próprio ou que seja alheio. Passando para o exercício regular de direito. O exercício regular de direito não tem artigo, tá? Mas o que se sabe dele vem da doutrina e é básico. Exercício regular de direito, eu preciso observar que eu cumpri a atividade nos limites do regramento daquela atividade. Então, nos limites de segurança, nos limites de regras do próprio exercício da atividade. Então, eu fiz essa questão. Um exemplo muito clássico, né? O lutador, por exemplo. Quando a gente vê o lutador, quando ele vai lá pro ringue e ele, então, né, leva ali um soco, por exemplo, que provoca um rasgo, alguma coisa, isso é lesão corporal, tá? Mas, por que é que não há a punição desse lutador nesse caso aí? Porque ele agiu dentro dos regramentos da luta que ele está praticando. Então, veja só, com essa visão, eu tenho então que o meu lutador aí agiu no exercício regular de direito. Detalhe importante, 2 pontos. Primeiro, eu preciso estar dentro dos limites e regramentos da atividade. Ponto número 1. Ponto número 2. O direito envolvido precisa ser um direito disponível, tá? Ou seja, não pode ser a vida, por exemplo. Pode ser uma integridade física? Pode, como é o caso do lutador. Passando para o estrito cumprimento do dever legal, serve para servidores públicos, cuja atribuição venha direto da lei. Você vai ver que ele agiu no limite do que a lei mandou, apenas no limite do que a lei mandou. Então veja, um policial, por exemplo, que realizando ali uma busca pessoal, ele está tocando, né, ali no suspeito. Não pode passar a mão no suspeito, né, sem autorização dele. Entretanto, o Estado pode fazer isso, porque a busca pessoal é parte da atribuição do policial, por exemplo.
Então ele está no estrito cumprimento do dever legal, é direito dele. Ele achar que, não, peraí, tá infundada a suspeita, eu vou pegar e vou te abordar, certo? Então, para além de qualquer coisa que possa se falar, essa abordagem ela é realizada no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, nos limites da atribuição que a lei o entregou, tá bom? Saindo então do quadro da antijuridicidade e passando para o quadro da culpabilidade, que é o nosso último quadro. Veja que culpabilidade, elas são análises feitas sobre o agente. Então, é que nós temos 3 elementos aqui. Um deles, a imputabilidade penal. O segundo deles, eu tenho a potencial consciência da ilicitude. E o terceiro, eu tenho a exigibilidade de conduta diversa. Lá na imputabilidade penal, você vai perceber que o agente tem que ter noção de que o que ele está fazendo é errado. E veja que a imputabilidade do agente, o agente pode perder, na verdade, a noção sobre o que está fazendo errado, aí lembre-se, do ponto de vista do agente, tá? Ou por uma causa mental, ou seja, ele ficou doido por algum motivo e perdeu totalmente a capacidade de discernir o caráter ilícito do fato, ou por questão da idade, que aquele que não tem 18 anos é penalmente inimputável, certo? E em razão da embriaguez, certo? Prevista aí no artigo 28, nos parágrafos 1º e 2º do nosso Código Penal. Tema muito recorrente por aí, tá? Então, veja só. Se o agente não tinha, na verdade, nenhuma capacidade de compreender o caráter ilícito do fato por uma causa mental, ele é chamado de inimputável. Se ele tinha parcialmente a capacidade de entender, ele é semi-imputável e responde pelo crime com a pena reduzida de 1/6 a 1/3. Se a gente está falando de alguém que tem menos de 8 anos, inimputabilidade aí, tratado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a embriaguez? A embriaguez, se ela for involuntária ou acidental, você vai perceber que o nosso agente aí, se ele perdeu totalmente o caráter ilícito do fato, a capacidade de discernir o caráter ilícito do fato, você vai perceber que ele, então, vai ser colocado aí, na verdade vai ser isento de pena, né? E imputável aí. E se ele perdeu parcialmente em razão da embriaguez pode ser bebida alcoólica ou pode ser remédio ilícito, tá? Lembra do seguinte, porque se for remédio ilícito, em outras palavras, drogas, tá prevista lá na Lei de Drogas, no artigo 46, uma previsão específica para isso. E aí, veja só, aqui a gente está falando de bebidas ou drogas lícitas. E aí, a questão é a seguinte, considerando isso, se ele perdeu parcialmente a capacidade de discernir em razão da bebida ou do remédio, aí você vai ver que ele responde também pelo crime, mas aí com a pena reduzida de 1/6 até 1/3. Além disso, segundo elemento, a potencial consciência da ilicitude. Básico, aqui é onde mora o chamado erro de proibição. Potencial consciência da ilicitude quer dizer para mim que eu preciso do seguinte: eu preciso ter noção de que o que eu estou fazendo é errado, mas agora do ponto de vista do conhecimento da lei, tá certo? Então, de repente pode ter alguma situação que me faça não conhecer a lei? Sim, é quando a gente fala lá no erro de proibição, do erro de proibição inevitável. É aquele, por exemplo, índio, né, que age de acordo com a sua cultura, mas isso, por exemplo, significa um fato típico. Bom, ele está agindo de acordo com a cultura, não com a intenção de cometer um fato típico, mais ou menos essa leitura. Por outro lado, e por fim, eu tenho a chamada exigibilidade de conduta diversa. Aqui moram 2 institutos, a chamada coação moral irresistível e mora aqui também a obediência hierárquica. Veja o seguinte, quando a gente falar de coação moral irresistível, quer dizer que o agente ficou sem opção. Por exemplo, o gerente do banco, ele ficou ali, né, com a arma ali na cabeça, com a família sequestrada e o pessoal falando para ele, bom, abre o cofre do banco. Se ele não tem a opção de agir diferente disso daí, o resultado prático disso, então, será que o nosso agente, então, terá a inexigibilidade de conduta diversa, podendo, então, ser considerado, né, a ausência de culpabilidade do nosso agente aí, tá certo? Esse é um lado. Por outro lado, eu tenho a chamada obediência hierárquica. Obediência hierárquica, ela quer dizer para mim hierarquia mesmo, tá? Primeiro que eu preciso de uma ligação de subordinação entre quem dá a ordem e quem executa. E segundo, eu preciso que a ordem não seja manifestamente ilegal. É o que consta aí da previsão do artigo 22 do nosso Código Penal, tá certo? Chegamos então ao final dessa etapa aqui relacionada à teoria do crime. Eu te convido para voltar comigo daqui a pouco no nosso próximo módulo. Tchau, tchau.